Fala família, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui nesse canal. A frequência tá boa, tem. Deus é bom, Deus é pai, não é padrasto. Hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre chamado, sobre propósito, sobre sonhos. Uma pergunta que a gente sempre escuta aí é: o que você vai ser quando você crescer? O que você quer fazer quando você for adulto? As crianças, os adolescentes sempre escutam isso e até eu às vezes escuto isso. Mas dentro da igreja, normalmente não é sobre qual é o seu sonho, normalmente não é sobre o que você quer ser. A pergunta normalmente é: qual é o seu chamado? Existe uma pressão em cima disso, sobre você descobrir qual é o seu chamado. Não, eu fui chamado para ser pastor. Não, eu fui chamado para ser missionário, evangelista e tal. Existe uma pressão em cima desse assunto. A gente precisa saber, a gente precisa rotular qual que é a nossa missão, qual que é o nosso chamado. A gente precisa dar um nome para isso. E aí nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre isso. Qual é o seu chamado? O que você nasceu para fazer? O que você nasceu para viver? Quando nós olhamos para a palavra, existe um princípio, quando tu vai estudar a Bíblia, é o princípio da primeira menção. A primeira vez que uma palavra ela aparece na Bíblia, mostra qual é o significado mais forte dessa palavra, como se fosse a origem dessa palavra. Então, por exemplo, na Bíblia aparece a palavra tênis da Nike. Não aparece essa palavra, mas vamos supor que aparecesse. A primeira vez que ela aparece tem um significado. Todas as outras vezes que aparecer tênis da Nike na Bíblia, você precisa voltar na primeira vez para você identificar qual é o significado dessa palavra. A primeira vez que a palavra chamar, chamado, ou chamou, aparece na Bíblia é em Gênesis 3, versículo 8 e 9, que é quando Adão e Eva eles pecam, e aí Deus ele tinha o costume de sempre descer no jardim para trocar ideia com Adão e Eva. E nesse dia Adão e Eva tinham pecado, mas Deus desceu do mesmo jeito. E a Bíblia fala que Deus ele chamou Adão e Eva. E aí ele chega e fala assim: Adão e Eva, aonde vocês estão? A Bíblia fala que eles se escondem porque eles têm vergonha, porque eles têm medo, eles percebem que eles estão nus e eles se escondem. E Deus não chega para eles, Deus sabia que eles tinham pecado, Deus sabia que eles tinham vacilado, mas Deus não fala assim: Adão e Eva, o que vocês fizeram? Por que vocês fizeram isso? A pergunta de Deus é: Adão e Eva, aonde vocês estão? A pergunta de Deus não tem a ver com a atitude de Adão e Eva, não tem a ver com as ações. A pergunta de Deus tem a ver com a distância de Adão e Eva. A primeira vez que a palavra chamado aparece na Bíblia, Deus não está chamando o homem para trabalhar ou para fazer, exercer uma tarefa. A primeira vez que a palavra chamado aparece na Bíblia, Deus está chamando o homem para perto dele. Deus não está chamando o homem para uma função, Deus está chamando o homem para uma posição de intimidade. Então, quando nós falamos sobre chamado, nós não temos que pensar em trabalho, em função, em exercer uma tarefa, em uma atividade. Quando falamos de chamado, temos que pensar em uma posição de intimidade com Deus. Então, qual é o seu chamado? Antes de ser pastor, antes de ser missionário, antes de ser, empresário, antes de ser jogador de futebol, antes de tudo isso, seu chamado é para ser alguém que tem intimidade com Deus. A Bíblia fala que no fim dos tempos Deus não vai virar para ninguém e falar assim: olha, você fez muito pouco, nossa, você trabalhou pouco, você é um preguiçoso. Deus não vai virar para ninguém e falar: nossa, parabéns, você trabalhou muito, você é embaçado. Deus vai virar para as pessoas e falar assim: sai de perto de mim porque eu não te conheço, ou eu te conheço, bem-vindo. Então Deus ele não vai medir de acordo com o tanto que você faz, mas com o tanto que Ele te conhece. E isso não tem a ver com fazer para Deus, tem a ver com conhecer a Deus. Quantas vezes nós estamos tão fissurados em descobrir o nosso chamado, o nosso propósito, que a gente fica morando na igreja, servindo em tudo quanto é ministério, fazendo 1 milhão de coisas e a gente não tem tempo para conhecer a Deus. Seu chamado não é fazer para Deus, seu chamado é conhecer a Deus, é viver em intimidade com Ele. No livro de James Smith, De Todo o Coração, ele vai falar que Deus não criou seres pensantes, Deus criou seres amantes. Então você não foi criado para pensar sobre Deus, você foi criado para amar a Deus. E esse é o seu propósito. Então se nós não estamos amando a Deus, nós não estamos vivendo o nosso propósito. Se nós não estamos tendo intimidade com Deus, nós não estamos vivendo o nosso propósito em Deus. Não estamos fazendo o que nós fomos criados para fazer. Então nós podemos fazer 1 milhão de coisas. Não, eu toco. Não, eu canto. Não, eu prego. Não, eu sou do teatro, eu sou da dança, eu limpo a igreja e tal, um monte de coisa. Mas se nós não estamos amando a Deus, se nós não estamos fazendo por amor, se nós não estamos crescendo em intimidade, no final das contas nós somos só estranhos para Deus, nós não estamos vivendo o nosso propósito, nós estamos sendo funcionários e não filhos de um Deus que mandou seu próprio filho para que ele pudesse ser nosso pai e não nosso patrão. Então Deus não é seu chefe, Deus é seu pai, Deus é família, Deus é relacionamento, Deus é intimidade. E eu não sou muito da arte, mas eu queria encerrar aqui com uma ilustração. Eu não sou muito da arte, principalmente da arte abstrata, porque eu não entendo nada. Mas eu acho muito interessante crítico de arte, porque o crítico de arte ele sempre vai julgar algo baseado em uma percepção dele, só que não é uma percepção do cara que fez a obra. Então, quando a gente olha para a Mona Lisa, por exemplo, a gente pode ter 1 milhão de percepções. Não, por que pintou a Mona Lisa? Porque ele queria representar as mulheres da época, pintou a Mona
Mona Lisa porque ele queria representar, sei lá, alguma coisa. A gente pode criar 1 milhão de teorias, mas se a gente quiser saber o real motivo do porquê Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa, a gente precisa perguntar para ele. Por quê? Porque foi ele que pintou. Então a gente pode ter 1 milhão de percepções, mas a única pessoa que pode ser sincera em relação à real motivação do porquê aquela obra existe é o pintor daquela obra. Então muitas vezes nós também estamos criando 1 milhão de teorias sobre nós, sabe? Eu acho que eu nasci para fazer isso, eu acho que meu propósito é esse, porque eu sou bom nisso, naquilo, e a gente começa a criar 1 milhão de teorias e a gente não para pensar assim, cara, se eu quiser saber o porquê eu fui criado, eu preciso perguntar para quem me criou. Se eu quero saber porquê eu existo, eu preciso perguntar para quem me fez, sabe? Então a resposta da obra não está na pintura, a resposta está no pintor. Então a resposta do nosso chamado, do nosso propósito, não está em nós, não está no que a gente faz, nos nossos talentos e habilidades. A resposta está em Deus. Então, qual que é o seu chamado? Qual é o meu chamado? É intimidade com Deus. Você não nasceu para trabalhar, você nasceu para se relacionar. E porque você se relaciona, porque você ama, você trabalha para Deus. Mas a gente não pode inverter a ordem. Então, se você quer saber o seu propósito, cara, você não nasceu para ser pastor, não nasceu para ser missionário, não nasceu para ser evangelista, você nasceu para ser filho, você nasceu para se relacionar e para viver uma vida de amor a Deus. Amém? Deus abençoe, hein? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, dá um like aqui, comenta aqui embaixo o que você achou e é nóis. Tamo junto.